Imagine acordar de madrugada com o som de garras arranhando seu portão. Você espia pela janela e vê uma criatura de quase 200 quilos caminhando calmamente pela sua rua. Não é um cachorro perdido, não é gato fugitivo. É uma onça selvagem passeando pelo seu bairro como se fosse dona do lugar. Parece coisa de filme de terror, mas, meus amigos, isso está acontecendo agora mesmo em centenas de cidades ao redor do mundo. De onde você está nos assistindo agora? Deixe aí nos comentários, porque, independentemente de onde seja, as chances são de que uma dessas magníficas criaturas já passou muito mais perto de você do que imagina. Meus caros, vamos descobrir algo que vai mudar completamente sua percepção sobre esses felinos. As onças, os maiores predadores das Américas, estão abandonando suas casas ancestrais na floresta e se mudando para nossas cidades. E quando digo abandonando, não é por escolha própria. Hoje, restam apenas 173 mil onças em todo o planeta. Para colocar isso em perspectiva, existem mais jogadores profissionais de futebol no mundo do que onças selvagens. Esses números já são alarmantes por si só, mas a situação fica ainda mais dramática quando descobrimos que essas criaturas perderam metade, isso mesmo, metade de todo o seu território original nos últimos 100 anos. Imaginem isso por um momento. Um animal que precisa de até 300 quilômetros quadrados para sobreviver. Uma área equivalente a uma cidade inteira, sendo espremido em fragmentos cada vez menores de floresta. É como se você morasse em uma mansão, e dia após dia, alguém derrubasse uma parede, reduzisse um cômodo, até você se encontrar vivendo em um closet. Meus companheiros, vamos mergulhar no que realmente acontece quando uma onça toma a decisão mais drástica de sua vida: deixar a floresta. Tudo começa quando o alimento desaparece. Uma onça adulta precisa consumir entre 7 a 10 quilos de carne por dia. Imaginem a pressão quando suas presas tradicionais, como capivaras e catetos, simplesmente somem junto com a vegetação. É nesse momento que o instinto de sobrevivência fala mais alto que o medo dos humanos. O primeiro passo é sempre o reconhecimento. Essas criaturas são estrategistas natas, capazes de percorrer até 40 quilômetros em uma única noite, mapeando cada possível rota de escape, cada fonte de água, cada potencial presa. Elas seguem corredores verdes, aquelas faixas de vegetação às margens de rios que conectam fragmentos de mata, como se fossem autoestradas secretas, levando direto ao coração de nossas cidades. Mas aqui está o detalhe mais impressionante. Uma onça não invade uma cidade por acaso. Ela estuda o terreno por semanas, às vezes meses. Observa os horários de movimento humano, identifica os pontos mais seguros para beber água, mapeia onde encontrar a presa mais fácil. É um planejamento militar executado por uma mente selvagem desesperada. Quando finalmente decide cruzar a linha invisível entre o selvagem e o urbano, cada passo é calculado. Prefere as primeiras horas da madrugada, quando o movimento humano é mínimo. Mantém-se nas sombras, usa jardins e terrenos baldios como pontos de parada e sempre mantém uma rota de fuga planejada. Meus amigos, os dados por trás dessa invasão urbana contam uma história ainda mais perturbadora do que imaginamos. Apenas nos últimos 5 anos, a população de onças diminuiu em quase 2% devido ao desmatamento e incêndios florestais. Pode parecer pouco, mas estamos falando de mais de 3.000 onças perdidas, cada uma delas representando décadas de evolução e adaptação que simplesmente desapareceram. O contraste é brutal. Enquanto nos Estados Unidos restam apenas 55 onças em todo o território nacional, um número tão baixo que cada indivíduo tem nome e é monitorado por satélite, outros países enfrentam o problema oposto. Regiões que antes nunca haviam registrado presença felina agora relatam avistamentos semanais. Mas talvez o número mais chocante seja este. Uma onça pode viver até 15 anos na natureza, mas em áreas próximas às cidades essa expectativa cai para menos da metade.
O estresse do ambiente urbano, a falta de alimentação adequada e os confrontos com humanos criam um ciclo mortal que está dizimando populações inteiras. Meus caros, agora vamos conhecer as histórias reais por trás dessa crise. Porque números contam estatísticas, mas são as experiências humanas que revelam a verdadeira dimensão do problema. Existe um caso que exemplifica perfeitamente essa nova realidade. Um caseiro de 60 anos foi encontrado morto após um ataque de onça. O primeiro caso fatal em quase 2 décadas. Quando veterinários examinaram o animal responsável, descobriram uma criatura em estado deplorável. Pesava apenas 94 quilos, muito abaixo dos 150 quilos normais para sua espécie. Estava desnutrida, desidratada, com falência renal e hepática. Não era um predador violento, era um animal desesperado, morrendo de fome, que tomou uma decisão extrema para sobreviver mais um dia. Mas existe outro lado dessa moeda que raramente vemos nas manchetes. Em muitas regiões, moradores rurais estão desenvolvendo estratégias surpreendentemente eficazes para conviver com esses vizinhos inesperados. Cercas elétricas, sistemas de iluminação inteligente, até mesmo cães especialmente treinados para alertar sobre a presença de grandes felinos sem confrontá-los diretamente. O mais fascinante é como algumas comunidades transformaram a presença de onças em oportunidades. Projetos de ecoturismo responsável, onde visitantes pagam para observar esses magníficos predadores em seu habitat seminatural, gerando renda para famílias que antes viam as onças apenas como ameaças. Meus companheiros, chegamos ao ponto onde os extremos dessa história se encontram, revelando verdades que poucos ousam discutir. De um lado, temos a realidade brutal. Onças são responsáveis por menos mortes humanas por ano do que ataques de abelhas ou raios. A probabilidade de uma pessoa ser atacada por uma onça é estatisticamente insignificante. Do outro lado, o medo irracional transformou esses animais em vilões de uma narrativa que eles nunca escolheram protagonizar. Mas aqui está o contraste mais impressionante de todos. Enquanto gastamos bilhões de dólares destruindo o habitat desses animais, precisamos gastar ainda mais bilhões tentando proteger os fragmentos que restam. É como quebrar um vaso de porcelana e depois contratar o artesão mais caro do mundo para tentar colá-lo novamente. A tecnologia moderna criou esse problema, mas também oferece soluções surpreendentes. Coleiras com GPS nos permitem rastrear cada movimento desses felinos, antecipando conflitos antes que aconteçam. Drones monitoram áreas remotas, identificando onças em perigo antes que tomem decisões desesperadas. Até mesmo inteligência artificial está sendo usada para analisar padrões de comportamento e prever onde os próximos encontros urbanos podem ocorrer. Meus amigos, existe uma realidade por trás dessa invasão urbana que é difícil de aceitar. Nós criamos esse problema e agora precisamos viver com as consequências. Cada onça que aparece em uma cidade é um testemunho vivo do que perdemos. Elas são embaixadoras involuntárias de ecossistemas que destruímos, mensageiras de um mundo natural que está desaparecendo mais rápido do que conseguimos compreender. Mas existe esperança nessa escuridão. Projetos de conservação estão conectando fragmentos de floresta através de corredores verdes, criando autoestradas da vida selvagem que permitem que as onças se movem sem entrar em contato com áreas urbanas. Comunidades inteiras estão repensando seu relacionamento com a natureza, desenvolvendo formas de crescer sem empurrar esses magníficos predadores para o desespero. O mais importante é entender que cada onça que conseguimos manter em seu habitat natural representa muito mais do que a preservação de uma espécie. Representa o equilíbrio de ecossistemas inteiros, a manutenção de cadeias alimentares complexas, a preservação da biodiversidade que sustenta a vida no planeta. Meus caros, vamos descobrir algo que pode mudar para sempre. Como vocês veem esses encontros urbanos? Na maioria das vezes, as onças estão mais assustadas do que nós.
Estudos recentes revelam que esses felinos evitam ativamente áreas com atividade humana intensa. Quando aparecem em cidades, geralmente estão apenas tentando atravessar para chegar a outro fragmento de floresta do outro lado. É como alguém que precisa atravessar uma avenida movimentada para chegar ao trabalho. Não quer estar ali, mas não tem outra opção. A questão é que nossa percepção desses eventos é distorcida pela tecnologia. Câmeras de segurança e celulares capturam cada movimento, transformando passagens rápidas e furtivas em virais da internet que criam a impressão de uma invasão massiva. Na realidade, muitas onças passam por áreas urbanas sem nunca serem detectadas, completamente invisíveis para os moradores locais. Meus companheiros, existe um custo oculto nessa nova realidade que vai muito além do que aparece nas manchetes. Fazendeiros e criadores de gado estão perdendo milhares de dólares anualmente com ataques a rebanhos. Uma única onça pode devastar meses de trabalho em uma única noite, levando famílias inteiras à ruína financeira. Mas aqui está o detalhe que poucos conhecem. Programas de compensação estão surgindo, onde governos e organizações conservacionistas reembolsam essas perdas, transformando potenciais inimigos em aliados da conservação. O investimento em tecnologia de proteção também está revolucionando a pecuária. Cercas inteligentes com sensores de movimento, sistemas de alarme conectados a aplicativos móveis, até mesmo chips implantados no gado que alertam instantaneamente sobre situações de perigo. É o Velho Oeste encontrando a era digital. Meus amigos, vamos mergulhar na mente de uma onça e entender como esses predadores tomam decisões que podem significar vida ou morte. Uma onça possui uma das mordidas mais poderosas do reino animal, capaz de esmagar crânios de jacarés com a mesma facilidade que esmagamos uma noz. Mas essa força brutal vem acompanhada de uma inteligência surpreendente. Elas são capazes de aprender e se adaptar a novas situações com uma velocidade que impressiona pesquisadores. Quando uma onça decide se aproximar de áreas humanas, ela não está agindo por instinto cego. Está fazendo cálculos complexos, avaliando riscos, medindo recompensas, planejando estratégias de escape. É um processo mental tão sofisticado que alguns cientistas comparam à tomada de decisões humanas em situações extremas. Meus caros, enquanto falamos sobre problemas, pessoas ao redor do mundo estão desenvolvendo soluções que poderiam ser retiradas de filmes de ficção científica. Em algumas regiões, estão usando feromônios sintéticos para criar barreiras invisíveis que mantêm onças afastadas de áreas habitadas sem causar qualquer dano aos animais. É como criar um muro olfativo que apenas elas conseguem detectar. Outros projetos estão experimentando com paisagismo estratégico, plantando espécies específicas que atraem presas naturais das onças para áreas designadas, criando restaurantes selvagens que mantêm os predadores alimentados e satisfeitos longe de fazendas e cidades. A mais impressionante de todas pode ser a criação de pontes da vida selvagem. Passarelas cobertas que atravessam rodovias e áreas urbanas, permitindo que onças se movam entre fragmentos de floresta sem nunca tocar o solo urbano. É engenharia a serviço da conservação. Meus companheiros, o que estamos vivenciando agora é apenas o começo de uma transformação muito maior na relação entre humanos e vida selvagem. A próxima geração está crescendo com uma consciência ambiental que nossos avós jamais imaginaram. Crianças que aprendem sobre corredores ecológicos na escola, jovens que escolhem carreiras baseadas em tecnologia de conservação, comunidades inteiras repensando o desenvolvimento urbano com a vida selvagem em mente. Mas talvez a mudança mais significativa seja na nossa compreensão do que significa invasão. Estamos começando a entender que, quando uma onça aparece em uma cidade, não é uma invasora, é uma refugiada. E como tratamos refugiados, diz muito sobre quem somos como espécie. Meus amigos, chegamos a um ponto crucial desta história, onde cada um de nós tem um papel a desempenhar. Cada decisão de consumo que fazemos,
desde o café que bebemos até a carne que compramos, pode estar contribuindo para a destruição de habitats de onças do outro lado do mundo. Mas o inverso também é verdadeiro. Nossas escolhas conscientes podem financiar projetos de conservação que salvam vidas selvagens. O mais poderoso é perceber que não precisamos ser biólogos ou conservacionistas profissionais para fazer a diferença. Compartilhar informações precisas, apoiar organizações sérias, até mesmo escolher produtos certificados como sustentáveis. Cada ação pequena se multiplica quando milhões de pessoas fazem a mesma escolha. Meus caros, essa invasão urbana das onças está nos ensinando lições que vão muito além da conservação animal. Está nos mostrando como nossa sociedade lida com refugiados, sejam eles humanos ou animais. Está testando nossa capacidade de adaptar tecnologia para resolver problemas que nós mesmos criamos. Está forçando conversas sobre desenvolvimento sustentável que políticos e empresários prefeririam evitar. Mais importante ainda, está nos dando uma oportunidade única de reescrever a narrativa sobre convivência entre espécies. Por milhares de anos, humanos e grandes predadores foram inimigos naturais. Agora, pela primeira vez na história, temos o conhecimento e a tecnologia para sermos vizinhos. Meus companheiros, a geração atual está escrevendo um capítulo definitivo na história da vida na Terra. Nossos filhos vão herdar um mundo onde onças existem apenas em zoológicos e documentários, ou vão crescer conhecendo essas criaturas magníficas em seus habitats naturais. A resposta está sendo decidida agora, com cada hectare de floresta preservado, cada corredor ecológico construído, cada programa de conservação financiado. As onças que estão invadindo nossas cidades hoje são mensageiras de um futuro que ainda podemos escolher. Elas carregam nas suas pegadas a última oportunidade de construirmos um mundo onde o selvagem e o civilizado não apenas coexistem, mas prosperam juntos. A escolha é nossa. O tempo é agora. E a história que escreveremos será julgada por gerações que ainda nem nasceram. Se você chegou até aqui, meus amigos, é porque essa história tocou algo em vocês. Se este conteúdo abriu seus olhos para uma realidade que poucos conhecem, deixem seu like, compartilhem com pessoas que precisam saber disso, se inscrevam no canal para mais histórias que importam e deixem nos comentários. Qual foi a parte desta história que mais os impressionou? Vocês são a voz que pode transformar conhecimento em ação. Até nosso próximo encontro.